Já disse certa vez o poeta numa canção: troque o seu cachorro por uma criança pobre. Vem comigo nessa meditação. Estamos falando de Gênesis, estamos falando de grandes perguntas que movimentam o mundo e há grandes questões apresentadas no primeiro livro da Bíblia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ontem vimos que Deus não estava interessado em saber a localização geográfica de Adão e Eva, senão propor uma reflexão àquele casal sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos nos quais eles se envolveram. Hoje não será diferente, porque na sequência, mesmo depois da promessa de que viria um Redentor que pagaria pelos pecados, devolvendo à humanidade a possibilidade de viverem uma vida eterna, eles então passaram a viver ali, claro, agora fora do Jardim do Éden, tem as suas dificuldades, as coisas já não são mais como eram antes, mas de repente Eva tem a sensação de que algo diferente está acontecendo com ela. O tempo foi passando e ela, que se descobriu grávida, logo gerou seu primeiro filho. A alegria encheu o coração daquele casal porque eles tinham a impressão de ser Caim, o filho da promessa, aquele que viria e pagaria, como a promessa que Jesus mesmo tinha feito, pagaria pelos pecados da humanidade. Mas descobriu com o tempo que não era o caso. O plano de Deus não se estabeleceria necessariamente com Caim, o primeiro dos filhos que Adão e Eva tiveram. Eva logo percebeu que as coisas estavam mudando, aquelas sensações voltaram e ela deu à luz ao segundo filho. Imagina que alegria o casal, agora eles têm duas crianças para completarem a felicidade deles, ou então ajudá-los a esquecer todos os dramas vividos com aquele momento em que tiveram que deixar o paraíso e viver uma vida bem diferente do lado de fora. Os garotos foram ensinados a respeito de qual era a vontade de Deus com relação ao sacrifício para a manutenção de sua vida e para aliviar a consciência pesada por conta dos pecados cometidos. Eles foram instruídos a tomarem um animal e sacrificá-lo como uma forma de antecipar, ou de antever um sacrifício maior que seria feito muito tempo depois, e hoje a gente sabe que este sacrifício aconteceu com o próprio Filho de Deus. Mas no momento em que estabeleceram ali uma hora para fazer o sacrifício, Abel leva o cordeiro e Caim leva frutas, o fruto da terra, para ser oferecido como oferta para o Senhor. Deus aceita a oferta de Abel, não aceita de Caim. Ele fica nervoso, chama o irmão para uma conversa particular com más intenções e tira a vida do irmão. Morto o irmão, Caim foge daquele lugar e vai embora dali sem dar notícia, sem se preocupar aparentemente com o que tudo aquilo iria fazer com o pai e a mãe, como aquilo iria afetar o coração do pai e da mãe. No caminho, ele encontra-se com o Senhor e Deus lhe faz a pergunta de hoje: onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Ao perguntar para Caim onde é que estava Abel, Deus tinha a clara intenção de provocá-lo a uma reflexão, de maneira que ele percebesse haver ali uma intenção no coração de Deus de fazê-lo mudar de ideia quanto ao plano de fugir sem dizer aos pais o que tinha acontecido, mas principalmente para que ele confessasse o seu pecado e aceitasse, inclusive, o perdão de Deus. Caim procura o caminho aparentemente mais fácil. Ele simplesmente, na resposta que oferece a Deus, ele diz algo que está repercutindo, está reverberando até hoje. Sou eu responsável pelo meu irmão? Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Bem,
ando pela rua e percebo uma multidão de outros filhos de Deus que são carentes de ajuda, de amparo, de cuidado e de atenção, e me dou conta de que eu mesmo, por vezes, estou deixando os vidros do meu carro cada vez mais escuros, como se eu estivesse tentando evitar olhar para o que está me cercando e nem ser afetado com as imagens que estão ao meu redor. Outro dia recebi uma imagem no celular. Alguém oferecia uma cesta de frutas e verduras para uma família necessitada, mas a parte mais triste desta imagem, porque era um desenho, é que o cidadão que fazia a oferta segurava com uma mão a sacola antes de entregar à família necessitada e com a outra ele fazia uma selfie no seu celular, talvez para colocar nas redes sociais a boa ação do dia. Quando Deus nos pergunta onde estão os nossos irmãos, Ele não quer saber dos meus 2 irmãos de sangue, filhos de minha mãe e de meu pai, e eu sei exatamente onde é que eles estão agora. Ao me perguntar hoje onde está o teu irmão, Deus tem a clara intenção de me fazer refletir sobre a necessidade do próximo e um compromisso que eu deveria assumir comigo mesmo de ser uma extensão das mãos e dos braços de Deus, acolhendo, amparando, protegendo e cuidando dessa gente. Talvez você, indo de casa para o colégio, viu hoje uma porção de gente que mereceria um pouco mais de atenção. E eu queria agregar à pergunta do dia uma outra. Quanto valeria cada um desses brasileiros para você, se você estivesse no lugar deles? Quando olhamos para a situação dessa gente, geralmente pensamos em não considerar a necessidade que estão sentindo por conta de que nós estamos tranquilos, né? Tá tudo bem com a gente. Mas há no céu um Deus que decidiu ajudar cada um desses nossos irmãos utilizando as nossas mãos, os nossos pés, as nossas pernas, o nosso coração, a nossa grana, aquele alimento que a gente de repente botou demais na hora do almoço, não comeu tudo e jogou no lixo. Deus está esperando que nós estejamos cada vez mais sensíveis às necessidades de outros nossos irmãos, também filhos de Deus, e Ele quer utilizar você e a mim para ajudar cada um desses nossos irmãos. Pense nisso. Talvez Deus esteja te perguntando hoje, aonde é que está o seu irmão? Ele pode estar dormindo embaixo de uma marquise na esquina da rua onde você mora. Talvez ele esteja morando em algum lugar, sofrendo com as chuvas que estão caindo por esses dias aqui em São Paulo, morando em algum lugar ali no caminho da escola. E talvez não vá fazer muita diferença para a gente se em algum momento nós separarmos um pouco do muito que Deus nos deu para dividir com esses que são menos favorecidos. Pense nisso e a gente vai se encontrando por aqui, porque você sabe, aqui, tamo junto. Valeu!